Boa tarde, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já desejando o nosso início de semana debaixo de bênçãos para todos os irmãos que nos acompanham. Hoje, segunda-feira, 22 de julho. E aqui estamos, irmãos, mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor, para trazer alento ao nosso coração e esperança no momento que nós caminhamos, que são momentos sombrios e difíceis. E aqui já inicio essa nossa mensagem, trazendo o nosso momento solidário à família do nosso irmão e amigo Ailton Duarte, o Sargento Duarte, que faleceu ontem, um amigo de longas datas, o qual perdeu a guerra para a Covid. Então, desde já nós já somos solidários com a família, prestamos aqui nossos sentimentos, de forma sincera, dizer que o Espírito Santo de Deus possa consolar toda a família nesse momento, nessa perda irreparável do nosso amigo Ailton, que o Senhor abençoe toda a sua família nesse momento tão trágico. Irmãos, nós somos a Igreja Presbiteriana do Monte Santo, e como sempre, aqueles que já nos conhecem, e aqui nos apresentando aos que não nos conhecem, nós somos a Igreja Presbiteriana do Monte Santo, onde tem nosso pastor efetivo, nosso reverendo Robson Ramalho, e nós fazemos parte aqui da congregação do Zé Pinheiro, e compartilhamos sempre, 2 vezes por semana, uma reflexão, já que a gente não pode ter nosso culto presencial, então a gente faz esse momento para que a gente venha ser edificado e ser alimentado pela palavra do Senhor. Então, nesse instante, eu queria trazer o texto para que a gente venha meditar nessa tarde, que se encontra lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. É um texto muito edificante. Quando a gente, só em sua leitura, a gente já se sente agraciado, pelo cuidado de Deus sobre nossas vidas, através das Escrituras Sagradas que deixou para nos abençoar e abrir nossos olhos espirituais. Então, o capítulo 1 de Colossenses, no verso 13, eu queria já iniciar a leitura para os irmãos. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, sejam quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, até aqui, irmãos, vamos a uma palavra de oração, agradecendo por esse momento, pedindo instrução ao Espírito Santo de Deus e direção, para que nos conduza à nossa centralidade das Escrituras, que a gente sempre pede em nossas orações, e é necessário fazer isso. É prioridade, antes de toda a meditação, a direção do Santo Espírito de Deus na condução, porque nada vem de nós,
nem sabedoria. Tudo vem de Deus. A Bíblia diz que se a gente quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, vamos nesse instante rogar a Deus, aí onde você está, nesse momento que você está me assistindo, clamando ao Senhor que nos abençoe com a iluminação da Escritura Sagrada. Pai de bondade e misericórdia, louvamos o Teu nome, Senhor. E humildemente, a Deus, nos dispomos aqui a meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, iluminar a nossa compreensão, Senhor. Nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para que a gente possa glorificar a Ti, ó Deus. Porque, ó Deus, quando nós usamos de forma inadequada a Tua Palavra, nós negamos, nós apagamos, ó Deus, a voz e escondemos a voz do Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, Te pedir que a Tua voz seja audível, ó Deus, ao nosso coração, Senhor. Que ela possa, Deus, nos abençoar, nos iluminar, Senhor, para a gente não vir a pecar contra o Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, que tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoe as nossas falhas, Senhor. E nos ajuda a andar da forma, Deus, que possamos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome, ó Deus, porque nós nascemos e fomos criados para o louvor da Tua glória, Deus. E diante disso, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, estamos diante de dias difíceis, em que muitas vezes as pessoas ainda querem agregar algo e trazem, né, algo como se fosse completar ou ajudar a Deus. E muitas vezes eles esquecem que Jesus é suficiente para tudo, né? Já dizia José Mabessa em um dos seus livros que a mensagem do Evangelho, ele vem falar sobre que tudo vai dar certo na nossa vida, mas sim que Jesus vai ser suficiente e não importa o que aconteça. E meditando nessa frase e nesse texto, a gente vê que é tudo por meio dele e para ele. O homem não tem nenhuma possibilidade, nenhuma condição de por si só trazer algo, né, que possa transformar outra pessoa. Então, diante disso, eu queria também, para o nosso enriquecimento desse momento da nossa reflexão, trazer o Salmo 146, né, um salmo que fala da fraqueza do homem e da fidelidade de Deus, que diz assim: Aleluia, louva minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, contarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiei em príncipe nem no filho dos homens, em que não há salvação. Sai o espírito e eles tornam pó. Neste mesmo dia perece todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja a esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos. É o Senhor que faz, só Ele, justiça aos oprimidos. O Senhor é quem dá pão a quem tem fome, dele vem todo o suprimento. O Senhor que liberta os encarcerados. O Senhor é quem abre os olhos dos cegos. O Senhor é quem o Senhor é quem levanta os abatidos. O Senhor é quem ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna, confunde o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, irmãos, aqui está mais uma porção da palavra de Deus, mostrando que é por meio dele, para isso são todas as coisas, e que nada, sem sombra de dúvida, nada pode tomar o lugar de Cristo. Ele é a primazia. Então, a supremacia do Evangelho é Cristo, todo tempo, né? O homem jamais conseguirá transformar outro homem. Ele pode usar os métodos, os meios pragmáticos que nós temos visto que são implantados muitas vezes com a psicologia, né?
com a filosofia, querendo seduzir o homem, mostrando a ele que ele é capaz, muitas vezes com mensagem de positivismo, mas jamais o homem pode transformar vidas. Ele pode trazer um alento momentâneo, provisório, mas só o Senhor traz esse alento permanente. Por isso que Pedro vai dizer assim: olha, vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, né? O qual vive e é permanente. Então, irmãos, eu olho para esse texto e a gente vê que o homem, de fato, não tem nenhuma condição de, por mais conhecedor que ele seja, de trazer o homem uma transformação ou uma regeneração. Só o Santo Espírito de Deus, só o Senhor na condução da mensagem do Evangelho para fazer o homem ser alcançado. Então, irmãos, Pedro, ele também traz na sua segunda carta, no capítulo também 1, no verso 20, ele diz assim: ó, nenhuma elucidação das Escrituras vem da vontade do homem, nenhuma, embora que esse homem seja utilizado, né, e movido pelo Espírito Santo de Deus para pregar esse Evangelho, onde o Evangelho é o poder de Deus, não do homem. Deus é quem liberta, e Deus é quem transporta e perdoa e reconcilia, usando a instrumentalidade do homem, ou seja, usando você e me usando a cada um de nós como instrumento em suas mãos para levar essa mensagem, para que o Espírito Santo de Deus opere e transporte o homem e liberte o homem das trevas. Mas você não pode se achar o detentor, né, por conhecer essa verdade. Paulo vai dizer assim: nós somos vasos de barro, onde a preciosidade é a palavra de Deus, para que a glória seja de quem? Dele, do nosso Deus. Então, irmão, jamais o homem ele tem essa capacidade de transformar e trazer mudança interior ao homem. Só o Senhor que pode fazer esse transporte, quando nós lemos no início aqui do texto. Ele nos libertou, Ele, Cristo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando a gente olha esse texto, olha o Salmo, onde diz: o Senhor é quem liberta os encarcerados, o Senhor é quem sacia a fome, o Senhor é quem traz plena justiça. É só o Senhor. O homem não pode confiar nos príncipes, e nem nos homens, porque nele não há salvação. Então, irmãos, apenas a fé em Cristo e a bendita esperança de fé, né, para o futuro que só Ele pode transformar, que só Ele pode nos conduzir e mudar o coração do mais vil pecador. Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Então, por sua ressurreição, Ele se apresentou como suficiente, tirando os que estavam em trevas e transportando para a luz, para uma esperança de vida eterna. Isto é que nós estamos vendo. Alguns podem dizer, mas é uma utopia. Muitos falam assim por desconhecer a grandeza desse Deus, desse Cristo que criou todas as coisas, que estava na fundação do mundo. Esse Cristo que a plenitude está nele, né? E a gente vai ver, irmãos, quando Pedro fala em Atos, na inauguração da igreja, a igreja primitiva, onde ele faz uma afirmação diante das autoridades, onde outrora ele tinha negado em meio de pessoas simples. Agora, com a convicção dessa palavra, ele diz algo tremendo, acusando que eles tinham crucificado o Salvador, e ele diz algo que deixa aquelas pessoas pensativas e alguns temerosos, né? Que não há salvação em nenhum outro abaixo dos céus. Não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É uma afirmação contundente e corajosa, mas que Pedro, com a ação do Espírito Santo em sua vida, ele teve essa audácia
né, de falar em alto bom som de que só em Cristo há salvação. Então, irmãos, a gente vai ver que Cristo, Ele é essa solução, Ele é essa esperança, não uma utopia, como muitos dizem, como chegaram a dizer que Cristo foi uma invenção humana. Então, o fato de as pessoas não ter essa ação do Espírito Santo na sua vida, eles se embranham nos seus próprios pensamentos, do seu achismo, né? Então, o Evangelho, ele sempre será essa luz que vai brilhar no meio das trevas, porque ele é o poder de Deus. Porque o próprio Jesus, lá em João 5,39, ele vai dizer assim: olha, vocês devem examinar as Escrituras, porque julgai nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, você vai ver que o próprio Jesus, ele já tem toda a autoridade de dizer, dessa autoridade que ele possui, né? E ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, será luz na vida, ou da vida. Então, irmãos, não há possibilidade do homem, por mais conhecedor que ele seja, de transformar outro homem, mas só Jesus. Para isso a gente é usado, para isso a gente é capacitado pelo próprio Deus, para que a gente venha cumprir em nossas vidas a missão que Ele nos deu de propagar esse Evangelho e apresentar Cristo como única e suficiente solução. Por isso que, diante de tudo, nós temos que ter Cristo como a primazia, a centralidade. Então, irmãos, o versículo de número 13, ele já inicia com algo forte. Ele nos libertou do império das trevas, né? Esse libertar aqui tem o significado de salvar, de libertar de algum tipo de escravidão ou servidão. O império significa autoridade e poder, né? Então Deus nos libertou do poder e da autoridade e do domínio de Satanás, que é o Deus desse século. Esse Deus que tem cegado o entendimento, para que ninguém reconheça, ninguém veja a glória do Filho de Deus. E Cristo é quem transporta, é quem move, é quem transfere, é quem conduz esse traslado, essa mudança. E esse transporte, ele é comparado, os estudiosos sempre dizem que faz essa analogia que eles comparam a remoção, ou seja, uma migração de um povo após uma grande vitória. E ele é levado, depois de uma grande vitória, para outro canto. Então, irmãos, esse texto, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi o Senhor Jesus. Foi a sua morte na cruz que deu essa possibilidade de pecadores como eu e você ser alcançado e transformado e ser usado como ferramenta em suas mãos. Então, irmãos, esse verso 13 já inicia dizendo a excelência da pessoa de Cristo de nos libertar, de nos transportar, de nos levar, de nos transferir, de nos remover de um lugar de condenação para um lugar de paz. Porque como o texto que a gente estava compartilhando essa semana, em que a gente tratava que a gente pode estar no meio da maior guerra, mas quando a gente tem Cristo, a gente tem paz, porque a gente não vai usar nossas forças, mas a gente vai clamar, e o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa paz que o mundo não pode dar, e a gente pode estar em meio de guerra, em meio à guerra, em meio à luta, como nós estamos passando agora. Então, enquanto tantos param para uma reflexão, para um momento de oração, para um momento de clamor, sabendo de onde o Senhor nos resgatou, outros tantos estão comemorando como se nada tivesse acontecido,
né, como se nenhuma vida tivesse sido perdida, numa normalidade, como se não tivesse acontecendo nada, porque os seus olhos espirituais estão obscurecidos pelo pecado e não está vendo os grandes sinais que se apresentam, como a volta do Filho do Homem, como a volta do nosso Salvador para buscar a sua igreja, o qual ele é o cabeça, que a gente leu aqui no texto, e vamos mais na frente ler mais um pouco dela. Então, irmãos, o verso 14 vai dizer: no qual temos redenção, a remissão dos pecados. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, esta redenção aqui, irmãos, ela se entende de perdão dos pecados, não do corpo, que ainda está por vir, né? Que Paulo vai dizer lá no Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 23, né? Que essa redenção não é do nosso corpo, né? Mas que isso vai dar a posterior, né? Está no porvir, quando de forma Cristo vem nos resgatar agora o nosso corpo. Então essa redenção quer dizer que nossa libertação foi mediante o pagamento por esse resgate que Jesus Cristo pagou, um alto preço por essa redenção, o qual morreu na cruz e por nós ressuscitou por causa da nossa justificação, para que a gente fosse redimido e perdoado pelos nossos pecados. Então, irmãos, a gente vai caminhando e olhando as Escrituras e nos deleitando, e nos traz paz, e nos traz a compreensão que a nossa incapacidade ela é natural. Tanto quantos queriam que seus familiares fossem transformados, nossos familiares ficassem atentos ao que a gente lê através das Escrituras Sagradas, do que aquilo que Deus está mandando dizer, e muitos deles não estão nem aí. Mas aprova a Deus todas as coisas. O tempo é dele, a gente tem que fazer apenas a nossa missão, de entendendo que ele é a primazia, fazer aquilo que nós somos comissionados a fazer. Então, irmãos, o versículo número 15, ele fala também que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 15:16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. E Paulo usa essa expressão em Romanos 11:36, né? Por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a ressurreição deu direito a Cristo de estar sobre tudo e sobre todos, por isso que ele tem que ser a primazia. Ele criou todas as coisas. Então, onde Cristo reflete a pessoa de Deus, como um espelho, quando a gente vê o próprio Cristo, a gente vê Deus que lá o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, se eu não me engano, ele diz que ele é o resplendor da glória. É a expressão exata do ser de Deus, né? E Jesus diz lá em João 12:45 que quem vê a ele, vê o Pai. Então, naturalmente, irmãos, há essa ligação, essa visão, né, que até os discípulos queriam, mas nós queremos ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eles não são um. Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, muitas vezes eu fico a questionar, a pensar o modo que as pessoas tentam agir como o próprio Deus agindo, querendo determinar o que as pessoas devem fazer e como fazer. E eu fico analisando o grande número de pessoas que têm deixado o caminho do Evangelho, porque justamente ele foi levado pela persuasão de pessoas, né, que detinha o poder ou a capacidade de levar, né,
essa condição deles ter uma nova vida, mas só a ação do Espírito Santo é que faz que o homem seja totalmente regenerado. Então a gente vai ver um grande número de pessoas decepcionadas com o Evangelho, que abandonaram pelo meio do caminho. Por quê? Porque não foi a palavra de Deus que bateu no fundo do seu coração para fazer essa transformação e essa mudança. A mudança, ela tem que ser interior, não de aparência, porque muitas vezes isso aqui vai durar pouco tempo, né? As pessoas vão se moldando, se adaptando a um estilo, mas aquilo não é permanente. E daí a pouco a gente vai ver as pessoas decepcionadas e trilhando por outros caminhos, porque não foi a palavra de Deus que foi a centralidade, que foi a base de sustentação da sua caminhada. Jesus deu aquela comparação do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, do insensato que construiu sobre a areia. A tempestade veio para todos os dois da mesma forma, da mesma intensidade, mas aquele que estava na rocha, firmado em Cristo, ele permanece. Mas aquele que não está firmado em Cristo, ele vai ser levado para qualquer vento de doutrina aí, qualquer coisa que venha tirar a sua centralidade. Mas aqueles que estão na rocha em Cristo, venha o que vier, eles permanecem firmes, porque eles sabem que Cristo é a primazia e a suficiência para a vida deles. Então, irmãos, o texto, quando fala do primogênito da criação, indica que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas e o escolhido para receber e exercer essa alta posição de honra. Ele tem que ter a primazia, ele tem que ter esse reconhecimento. O louvor, a glória e a adoração tem que ser para ele, não para o homem. Olho as pessoas hoje trocando. Certa vez eu vi e aqui eu não quero citar para a gente não entrar em enveredar por outro campo. Uma vez um cidadão que se diz apóstolo, dizendo que ao expulsar um demônio, ele clamou o nome de Jesus, o demônio saiu, aí ele disse que clamou no nome dele mesmo. E ali o homem foi liberto do demônio. E a gente vai ver as heresias, coisas bizarras, né? E as pessoas dão crédito, né? As pessoas querem mostrar poder e não mostram o poder que é a palavra de Deus. E leva muitos ao descaminho, né? A se firmar em coisas passageiras, em coisas que não têm uma base sólida. Mas aqui, irmãos, nessa tarde eu queria trazer justamente essa compreensão para nós, com esse texto que aqui a gente está meditando, que só Cristo é a nossa base sólida, que vem o que vier, se a gente estiver firme nele, conhecer a verdade nos libertará. A gente conhecendo essa verdade, ela vai libertar grande número de pessoas, né, de cair no abismo dos falsos mestres, né, dos falsos pastores que aí se dizem que levam a mensagem do Evangelho, mas na verdade prestam um desserviço ao Evangelho, porque eles trazem a centralidade todas para eles, né, como se fosse ele o supra-sumo do conhecimento e do saber. Então, irmãos, é necessário o estudo da Escritura, é necessário a gente doutrinar nossa igreja, nossos irmãos, mostrando que Cristo, se tirar Cristo, tirou Cristo, não tem Evangelho. A gente não precisa mesclar com nada. Cristo é suficiente. Então, irmãos, ele é o primogênito de toda a criação. Isso indica que ele realmente é esse herdeiro que o Senhor levantou, que tem esse alto poder de reconhecer, de exercer a transformação em qualquer criatura que o Senhor assim o desejar. É o Senhor Jesus que pode. Não importa, e não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos,
é Jesus Cristo. E por fim, irmãos, verso 17, e aqui eu quero ler. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, irmãos, Jesus já existia antes da criação. Antes que houvesse mundo. Ele é. E sustenta todas as coisas com poder na sua mão gloriosa. Ele é o autor. É o primogênito. É a referência. Ele é o alvo. Ele é o agente. Ele é o preservador da criação. É Jesus Cristo, não há outro. Então, quando eu vejo, irmãos, pessoas querendo tomar o lugar de Cristo, de certa maneira causam um certo impacto, né? Quando a gente vê a insensatez das pessoas se tomar como detentor de poder e de conhecimento. E aqui eu não quero citar nem nomes para a gente não entrar em outra seara, mas que é coisas que a gente fica muito triste, fica a lamentar. Já dizia um amigo meu que eu tenho ele no Face, ele dizia assim, que já nas lives já apareceu tanta profecia que não dá para acompanhar com tantas profecias que já foram lançadas. E a centralidade da Escritura deixada para trás. O ensino, o estudo, deixado para trás. Aquilo que dá um autoconhecimento ao homem, dele crescer na graça e nesse conhecimento do Senhor. Isso é negligenciado por aqueles que é detentor, entre aspas, do poder. Por isso a nossa igreja presbiteriana do Brasil, em sua particularidade, ela é zelosa com as Escrituras, justamente para que a gente venha ser pautado por ela, se firmar nela, porque uma vez firmado, não há Satanás que possa tirar a gente do caminho do Senhor. Uma vez ela fazendo morada no nosso coração, não há quem possa impedir do nosso avanço para o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu olho esse texto e a reflexão que fica para a gente é que realmente Cristo é essa excelência que a gente tem que dar primazia em tudo. Ele é nosso sustentador, Ele é nosso que nos dá condução, Ele é quem age em nosso favor, Ele é quem preserva a nossa vida, por meio dele e para Ele. Nele tudo subsiste. Então, irmãos, é Cristo. Paulo vai dizer, depois que eu vi esse evangelho, é porque quando a gente medita na palavra de Deus e ela faz morada no coração, o Espírito Santo ele faz uma transformação de compreensão para que a gente venha a entender o mistério de Cristo. Aquilo que outro dia era obscuro, agora é revelado com clareza, e um dia nós veremos face a face. Então, irmãos, a minha reflexão essa tarde é justamente essa. Não existe outro que possa complementar a Cristo. Não existe outro que venha ser agregado a Cristo. Cristo, ele é a primazia. Ele está acima de tudo e acima de todos. Paulo, ele tem essa missão muito árdua de trazer essa compreensão, irmãos. Ele já inicia no capítulo 1, e eu queria só concluir com essa reflexão, trazendo esse texto aqui, no versículo 1, a partir do verso 3, ele diz assim, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes um para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, na qual ouviste pela palavra da verdade do Evangelho.
que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, aqui a preocupação de Paulo, onde ela apresenta agora Cristo como a suficiência, que Paulo roga por essa igreja, mostrando que foi através do Evangelho que elas produziram frutos e conseguiram esse crescimento, né? Porque eles entenderam a graça de Deus na verdade, que é a palavra de Deus. Então não tem outro lugar para se buscar a verdade, é nas Escrituras Sagradas. Não tem filosofia, não tem conhecimento do homem que possa trazer a compreensão do que é as Escrituras Sagradas. Então, meu irmão, você medite na palavra de Deus sempre. É meu conselho. Muitas vezes as pessoas, até católicos que vêm conversar comigo de forma amistosa, eu digo, irmão, eu só lhe dou um conselho. Medite na palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai abrir seu entendimento. Não entre em discussão, não entre em dilemas, mas dou um exemplo que eu vejo quando Paulo ensina aqui nas Escrituras. Só nela a gente encontrará a verdade. E ali o Espírito Santo vai iluminar a sua compreensão. E ore antes de ler e peça a Deus que abra o seu entendimento. Pronto, é isso que eu digo. Então, irmãos, nessa tarde eu peço aos irmãos que estejam orando pela Igreja do Senhor, para que ela continue fiel a essa palavra, trazendo sempre à mente que Cristo é a primazia, que Cristo é a centralidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Ó Deus, nós compreendemos, ó Deus, que tudo vem por meio de Ti, para Ti são todas as coisas, Senhor. A sabedoria e o conhecimento vem de Ti, Senhor. Por isso, meu Pai, nós te pedimos esta tarde que o Senhor nos abençoe com a palavra que foi lida e meditada, para que a gente possa crescer nesse conhecimento, ó Deus, e conhecer a graça de Deus nessa verdade, ó Deus. Esse favor que a gente recebeu, que a gente não merecia, Senhor, mas o Senhor colocou em disponibilidade, ó Deus, e apenas usa os homens como instrumentalidade, ó Deus, nas suas mãos, para que mais e mais pessoas venham a conhecer essa verdade, ó Deus. Ó Senhor, no momento, ó Deus, que eu puder fugir dessa verdade, que o Senhor me corrija, Senhor. No momento, ó Deus, que eu venha a trazer outras coisas que não seja essa verdade, ó Deus, que o Senhor não permita, ó Pai. Que a gente possa ser fiel à Tua palavra, Deus. E te pedimos, Senhor, é a Tua graça e Tua misericórdia que tem nos acompanhado. Porque o Senhor é suficiente para tudo e para todos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Abençoa nossos irmãos que nos assistem, nos acompanham, Deus. Abençoa a Tua igreja aqui na congregação do José Pinheiro. Os nossos irmãos que nos acompanham, Deus. Derrama as Tuas bênçãos sobre ele. Protege, livra de todo mal. Para a glória do Teu nome, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Então, irmãos, chegamos ao final de mais nosso encontro, né, dizendo que já nós estamos nos preparativos para a nossa volta, né, já lá vamos à igreja, já estamos organizando, vamos padronizar com as devidas proporções, da medida que a vigilância sanitária ela nos permite, né, com os acessórios necessários para a nossa proteção, álcool gel, distanciamento, né, para que a gente possa voltar a cultuar Deus novamente na nossa comunidade, aqui no Zé Pinheiro, na rua Estácio de Sá, na rua
Joana d'Arc, 380, aqui no Zé Pinheiro, que a gente possa no mais breve possível voltar, né? E diante disso, irmãos, convoco os irmãos que têm nos abençoado a continuar, trazendo seus dízimos, suas ofertas, que têm nos abençoado, tem feito com que a gente possa abençoar nossos irmãos que estão necessitados nesse tempo, né? Aqueles que estão desempregados, e que, irmãos, a gente pede para que a gente também possa dar assistência a nossos missionários, né? Missionária de Cássia, e o pastor Joel, e nossa irmã Maria do Carmo, né? Que a gente tem participado na ajuda, tanto em oração como em contribuição financeira, né? Então nesse momento está muito difícil para eles, e a gente pede aos irmãos que contribuam para a gente poder enviar esses irmãos, para a gente não deixar eles passar necessidade, porque eles estão fora do seu campo familiar, né? Mas que a gente possa ajudar e contribuir com esses irmãos, né? Que Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro, que Deus nos abençoe, reflita na palavra de Deus, a centralidade é o Senhor Jesus, e busca Cristo, porque Ele é o caminho e Ele é a verdade. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém.